A tradição que nós temos no Brasil é tudo aula, é tudo reprodução de modo geral. O professor também se basta com isso, é educado, entre aspas, para isso. E como eu me formei na Alemanha e lá vivi numa universidade de pesquisa, eu passei um semestre procurando aula e não achei, e depois vi também que não precisava achar e tal. Isso foi difícil entrar na minha cabeça. Então imaginei que seria uma contribuição interessante fazer isso aqui. Então foi no início uma coisa muito assim afrontosa e o pessoal não gostou. Achava que eu queria acabar com o professor e não sei o que, não era nada disso, né? Mas, para acalmar os ânimos, eu tentei fazer logo uma distinção. Pesquisa é princípio científico, pesquisa é princípio educativo. Porque aqui no Brasil se tem a ideia também de que pesquisa só vem lá na pós-graduação. Quando se faz mestrado, sobretudo quando se faz doutorado, aí entra a pesquisa. Mas antes, nada de pesquisa. E o absurdo é tão grande que as faculdades isoladas e os centros universitários não têm compromisso com pesquisa. Eles são entidades de ensino superior que não precisam pesquisar. Então aqui está consagrado o princípio. O que é pesquisa princípio científico? Então esse legado enorme, já de séculos, de saber construir conhecimento com método. Então aí tem uma contribuição imensa também, eu mesmo escrevi muita coisa sobre metodologia científica, nós vamos conversar sobre isso. É algo que está bem desenvolvido e tem muita polêmica interessante, claro que é uma enorme polêmica, né? Não há aí condições de fazer grandes consensos, né? Os positivistas de um lado, dialéticos do outro e por aí afora, né? Mas, quero dizer, é algo extremamente trabalhado. A Escola de Frankfurt produziu toneladas de coisas interessantes sobre essa questão metodológica do conhecimento. O pós-modernismo hoje, então, colocou isso tudo de pernas para o ar, então é uma coisa que também super interessante como lidar com isso, mas de qualquer maneira, todo mundo aprende na universidade, se fizer bem, como é que se constrói conhecimento, com método, com metodologia, métodos empíricos, métodos qualitativos, matemática, o lógico experimental e por aí afora. Então não podemos deixar de lado isso. O meu receio é que quando a gente coloca a pesquisa como aporte pedagógico, só fique pedagogia. Então já a pesquisa não é mais séria, qualquer coisa é pesquisa, e eu tive muito esse problema. Fui muitas vezes acusado de que eu banalizei pesquisa. Eu acho que não, porque pelo menos eu, pessoalmente, nos livros de metodologia científica, o que certamente eu não fiz foi banalizar pesquisa. Às vezes a crítica que eu tenho é que são muito severos. Quer dizer, eu nunca fiz qualquer concessão nesse tipo de coisa. Mas antes de trabalhar a ideia da pesquisa com o princípio educativo, é importante colocar isso, que pesquisa tem o seu lado fundamental, é na verdade uma referência básica das universidades. Elas têm que pesquisar, têm que educar a juventude lá, mas pesquisando, construindo conhecimento. Está fortemente ligado então, a essa ideia construtivista do conhecimento. A gente constrói conhecimento não é escutando o outro falar, é fazendo conhecimento, construindo conhecimento. A pesquisa, como atitude cotidiana, está presente na vida e constitui a forma de passar por ela criticamente. Pesquisar implica tanto cultivar a consciência crítica quanto saber intervir na realidade. Trata-se de ler a realidade de modo questionador e de reconstruí-la como sujeito competente. Formar consciência crítica das situações e contestá-las com iniciativa própria fazem do questionamento um caminho de mudança. Pelo questionamento surge o sujeito que reconstrói-se permanentemente. Entre educação e pesquisa, há um trajeto coincidente. Ambas se postam contra a ignorância, fator determinante da massa de manobra.
Ambas valorizam o questionamento. Ambas se dedicam ao processo reconstrutivo. Ambas incluem a confluência entre teoria e prática por uma questão de realidade concreta. Ambas se opõem terminantemente à condição de objeto. Ambas se opõem a procedimentos manipulativos. Ambas condenam a cópia. Então, colocado isso, vem então o segundo ponto, pesquisa como princípio educativo, que é o maior charme, o pessoal gosta disso, né? O pedagogo quer logo entrar nessa história, então, como é que vamos usar a pesquisa para educar e tal? Bom, o que é que ele pode dizer aí? Primeiro, é fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas aprende melhor. Então, pesquisa tem um lado, obviamente, ligado a aprender bem. Aqui no Brasil, tivemos uma sorte. O CNPq inventou, de repente, um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor, e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que esse aluno aprende, o outro escuta a aula. Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara. Vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico, esse aluno aprendimento, eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. O critério diferencial da pesquisa é o questionamento reconstrutivo, que engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e ética. Uma boa educação tem qualidade formal e tem qualidade política, assim como diria do pedagogo, também do professor, qualidade formal, qualidade política. O que é qualidade formal? É a forma da pesquisa. A pessoa tem que saber lidar com conhecimento, lidar com teoria, lidar com método, produzir texto com qualidade. Esse é o lado da forma. É uma habilidade que nós temos que ter. Então não pode ser logo político, senão vira politicagem, que também é muito comum nesses ambientes, discutir política como politicagem. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a qualidade política não vive sem qualidade formal, e vice-versa. E mais do que isso, a qualidade política é a razão de ser da qualidade formal. Mas quando eu digo que a qualidade política é a razão de ser da qualidade formal, não estou diminuindo a qualidade formal. A qualidade formal é absolutamente necessária. Quem não sabe pesquisar, também não sabe educar. Uma coisa não substitui a outra, né? Mas a gente pode educar muito melhor pesquisando, o que eu chamo então de qualidade política. Como é que eu vejo isso mais proximamente? Por exemplo, aí se pode usar a contraposição entre argumento de autoridade e autoridade do argumento. Isso tem uma longa história, né? Se você olhar bem na história das universidades, uma das coisas mais bonitas que a universidade descobriu lá por 1500, por aí, foi exatamente a autoridade do argumento. Se a gente lembrar um pouco os embates daquela época, Galileu Galilei, Giordano Bruno e não sei o quê, que eram muito importunados pela igreja, que não queria que pesquisasse, porque as coisas vinham diferente do que ela pensava. O que é que gira em torno de quê? É o Sol, é a Terra, tal, né? E do que é que eles diziam? Quem vai decidir isso não é o Papa. Quem vai decidir isso é a pesquisa científica. E a pesquisa científica decidiu contra o Papa. Então não é a autoridade que faz a ciência. O que faz a ciência é o argumento. Não tem nada melhor para você aprender a argumentar do que pesquisar. Primeiro, porque você lê melhor. Você vê o que os outros pesquisadores fizeram. Você leva a sério o que eles fizeram. Então, o aluno começa a ler com seriedade quando pesquisa. Enquanto ele não pesquisa, ele lê para a prova. Mas se ele tiver que pesquisar, aí ele tem que desbravar. Ele tem que se embrenhar. Então, ele começa a mexer com teoria de outra maneira. Ele olha o teórico, como é que o teórico fez, também ele percebe logo que o teórico fez de um jeito e ele pode fazer de outro. Nenhuma teoria é sagrada, mas as teorias podem ser muito importantes. Temos muito que aprender com ela e temos que, sobretudo, fazer nossa teoria. Então aí vem a autoridade do argumento.
tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro. Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maiêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo, todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Na educação básica, os critérios são similares. Nós também estamos atrás da ideia de um professor pesquisador, né? Porque se imagina que pesquisa que fundamenta a docência. Então isso também é uma grande polêmica, mas eu acho que uma polêmica de grande mérito, que eu acho que merece ser olhada com carinho, entendeu? O que funda a docência, tanto no nível superior como no nível básico, é a pesquisa. Quem não constrói conhecimento, quem não é autor, aí vem muito a ideia da autoria. Quem não é autor, na verdade, não tem aula para dar. Isso choca muito hoje em dia, porque a grande maioria dos nossos professores só dá aula. Mas eu acho que aí está, não uma crítica que eu quero que seja agressiva e destrutiva, não é nada disso. Eu só estou interessado em que a gente vá saindo desse ambiente atrasado, em que não se constrói conhecimento, não se é autor, e se vai reproduzindo um aluno também que não é autor. Então também na escola básica é absolutamente fundamental conquistarmos essa ideia que tem que vir da pedagogia. Então a pedagogia, pedagogicamente correta, como eu costumo dizer, tem que se fundar na ideia da pesquisa também. E se for tecnologicamente correta, tem que buscar nas novas tecnologias os ambientes que promovem a autoria. Por exemplo, a Web 2.0. Então o professor tem que ser um produtor de seus textos. Então o que eu acho que é absurdo na escola básica? Um professor de português que não tem texto de português. Um professor de história que não tem texto próprio de história. Mas é só o que tem. O professor não descobriu isso. Que para ele ser professor de história, ele tem que produzir história. Para ele ser professor de português, tem que ter texto dele de português. Porque senão fica também hipócrita ele pedir que o aluno faça texto e ele mesmo não faz texto. Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro. O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem. Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe. Entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer. Não é? Ler nas entrelinhas e tal, nós temos essa imensa habilidade. Que aparece, então, nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. O cérebro humano não faz bem, por exemplo, escutar alguém falando 1 hora. Ninguém consegue escutar 1 hora. Mas as aulas na universidade são de 1h40. E na escola é de 40 minutos ou mais. Também ninguém escuta 40 minutos, nem um adulto. Então isso aí forçamos a barra. Por isso que se diz muito hoje em dia, quem gosta de aula é professor. O aluno entra nessa história, de modo geral, como vítima. Não é respeitado na cabeça dele, nos neurônios dele, no modo de ser dele, sobretudo quando ele tem 6 anos. Você vê que a educação infantil já é um pouco mais sábia. Porque ela está antes da educação, do ensino fundamental, e geralmente na educação infantil não tem aula. Tem atividades. Então, para pesquisar, precisa de atividade.
Você não pesquisa escutando um professor, você pesquisa se você botar a mão na massa, pegar um livro, pegar dados, fizer texto, reconstruir texto e assim por diante. Então, pesquisar e elaborar são as funções básicas do aluno. Elaborar é a mesma coisa, o nosso cérebro elabora bem. É como digerir. Se a gente olhar o processo de pegar um alimento e fazer dele energia na corrente sanguínea, tem todo um ritual autopoético. Não é assim, de repente, não é de fora para dentro. Você tem que botar na boca, tem que salivar, tem que mastigar, tem que ir para o estômago, digerir, tá lá pelas tantas, então de dentro para fora, autopoeticamente, né, ele se torna energia na nossa corrente sanguínea. Elaboração é isso. O aluno aprende a se elaborar, ou seja, se ele se tornar sujeito de um texto dele. Dito de outra maneira, se ele se tornar autor. Então aí tem uma grande meta. Como eu transformo um aluno autor? Não lá no mestrado, na alfabetização. Ou mais propriamente, como Piaget dizia, na educação infantil. Piaget dizia isso. Toda criança é um tremendo pesquisador. Quer dizer, a criança é cheia de perguntas, quer saber das coisas, né? Sobe numa escada e cai, em seguida sobe de novo, não é? Quebra um brinquedo para ver o que tem lá dentro. Só que a escola mata isso. Chega na escola, tem que estar em fila, tem que estar em silêncio, tem que estar escutando um adulto. Então, não é o ambiente dele. A gente não respeita aí essas habilidades cerebrais que nós temos naturalmente. Então, esse é o papel do aluno, pesquisar e elaborar. Então, isso muda também o layout da sala, né? Claro que não vai ser, então, uma sala de carteirinhas alinhada, tem que ser mesas redondas, grupos de trabalho. Também não precisa ser na sala de aula, pode ser fora. Também isso coloca uma questão aí de que não se faz tudo em sala de aula, né? Acho que o aluno talvez pesquise melhor até fora disso. Então vem o papel do professor. Então o que é que o professor faz se não dá aula? É a grande pergunta, porque aqui no Brasil, você diz que o professor não vai dar aula, então está dispensado. De jeito nenhum. Tem a função fundamental do professor, que eu vou também aqui simplificar em duas, que é avaliar e orientar. Quer dizer, vamos começar por avaliar. Quer dizer, se você quiser que o aluno aprenda, você tem que saber se ele está aprendendo. Então aqui no Brasil existe uma reação enorme à avaliação, né? Então, na verdade, jogamos no lixo. A teoria dos ciclos, da progressão automática, se baseiam na não existência da avaliação. Então tem um monte de gente que ainda se dizem inspirados na pedagogia histórico-crítica, a revelia do Saviani, evidentemente, que isso aí é neoliberal, isso aí é prepotente, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Aí vira a progressão automática, todo mundo vai caindo para cima, né? Chega na nona série e não sabe nada. Então tem que restaurar essa ideia. Se você quiser que o aluno aprenda bem, tem que avaliar. Não posso tirar da avaliação os riscos dela, o mau uso dela, que são enormes. Por isso também que avaliar só pode ser feito por um especialista, por alguém que tem condições disso. Eu não posso imaginar que diagnóstico médico venha de um leigo. Tem que vir de um bom médico. Assim como avaliar na escola tem que ser feito por um professor de porte adequado. Mas ele tem que avaliar. Agora, qual é a razão de ser da avaliação? Cuidar que o aluno aprenda. Às vezes, então, mudo o conceito, chamo de cuidado sistemático. Porque geralmente tem muito charme aquela ideia do Leonardo Boff, do saber cuidar, que é uma maravilha, na verdade, essa proposta, né? Então, aí, saber cuidar parece que não é avaliação, mas é a mesma coisa. Quem sabe cuidar, avalia. É como a mãe que está com o filhinho pequeno em casa, avalia 24 horas por dia. Não deixa para lá, não faz progressão automática, entendeu? Vai olhar tudo direitinho. Se a criança chega aos 2 anos de idade e não fala nada, não faz progressão automática, ela vai cuidar, vai atrás. E cuida do espírito, cuida da matéria, cuida se a criança coma direito, se cresce direito, se tem peso direito, né? E também se comunica direito, se tem as emoções bem colocadas e tal. Então, interessante que a gente acha que a avaliação foi uma invenção perversa do capitalismo, digamos. Uma avaliação é uma atividade comum. A gente vive na sociedade se avaliando. Quando a gente encontra as pessoas, também avalia as pessoas. A gente está junto às pessoas sabendo do que se trata. Porque a avaliação, em primeiro lugar, é simplesmente uma necessidade de formalizar as coisas para podermos tratar com elas. Então, tem que distinguir as coisas. Tem que classificar as coisas. Então, se eu classifico, por exemplo, as cobras entre venenosas e não venenosas, é importante para mim. Eu não posso dizer, não, isso é invenção capitalista, não tem nada a ver, eu tenho que saber o que é uma cobra. E para saber o que é uma coisa, tem que classificar, tem que comparar. É o que a avaliação faz. Então, tem comparações que cabem, tem classificações que cabem e tem as que não cabem. Então, ao jogar fora as que não cabem, não vamos também jogar fora as que cabem.
Então eu tenho que saber, por exemplo, se um aluno não aprende. Eu acho isso fundamental. Aliás, o IDEB adotou isso. Cuidar de aluno por aluno e fazer uma aprendizagem, de certa maneira, individualizada. Saber se ele não aprende. Porque os dados dizem que quase todos não aprendem. Para ter uma ideia, me lembro do dado do SAEB de 2003. Matemática na 8ª série. 3% dos alunos brasileiros tiveram desempenho adequado. 3%. Quase ninguém. Quer dizer, desempenho adequado é incrivelmente excepcional. O normal aqui é aprender pessimamente. E apesar de sabermos isso, de termos esses dados, a escola continua impávida, fazendo a mesma aula, tocando a mesma coisa e tal e tal. Então, isso, aí falta avaliação. E a segunda função é a orientação, que então é todo esse legado socrático, freiriano, né? Também desses outros autores, Maturana e tal, de orientar. Então, orientar significa uma revisão, evidentemente, muito profunda do papel do professor. Então, não é dar aula, não é ser autocrático, entendeu? É ter também um ambiente de maior proximidade com os alunos, mexer com a motivação deles, estar um pouco mais ao nível deles, sem também perder a autoridade. Quer dizer, a gente não quer aqui que o professor perca a autoridade, mas muito menos que ele se mantenha autoritário. Então, é uma coisa que eu poderia dizer que não está bem desvendada, não está bem estudada, porque parece um conceito meio frouxo, e é frouxo, mas é de suma importância. O que eu queria dizer é que ele tem a maior tradição pedagógica que existe aqui no Ocidente, que é a socrática. É a teoria pedagógica mais antiga que nós conhecemos. E tem exatamente esta cara da boa orientação. Quer dizer, o professor, então, como uma referência constante para o aluno se sentir avaliado e orientado. Alguns pontos são importantes para estimular a pesquisa no aluno, dentro do seu estágio social e intelectual de desenvolvimento. A ambiência atual da escola conduz a efeitos domesticadores que, em vez de um parceiro de trabalho, prefere o aluno como um aprendiz dependente. É necessário que se ofereçam ambientes que representem com naturalidade um lugar coletivo de trabalho, que contribuam para desfazer a noção do aluno como alguém tendente a ignorante, que comparece para escutar, tomar notas, engolir ensinamentos e fazer provas. É um desafio necessário estimular o trabalho em grupo, buscando um equilíbrio com o trabalho individual. Mas a elaboração individual é absolutamente necessária. Tratando-se de questionamento reconstrutivo, supõe-se que cada um apareça no grupo com elaborações próprias, pesquisa prévia, argumentação cuidadosa, propostas fundamentadas, dados concretos. A tradição que nós temos de trabalho de grupo tem sempre muita queixa de que quando as pessoas trabalham juntos, né, alguns trabalham e outros não trabalham, é uma exploração constante, e não tem dado muito certo, então muitos professores desistem de trabalho em equipe. Eu acho que a gente tem que continuar persistindo nisso, ainda mais agora que todo esse ambiente novo aqui do século exige muito trabalho em conjunto, né? Aquele negócio de especialista isolado que resolve tudo sozinho não tem mais. E, na verdade, a tal da interdisciplinaridade é simplesmente trabalho de equipe. Nenhuma pessoa sozinha pode ser interdisciplinar. Você é interdisciplinar, você tem outro do teu lado que sabe o que você não sabe, não é? Então é muito importante trabalhar junto. Então, no tempo mais tradicional, você tentava fazer algum controle, por exemplo. O que é que eu fazia constantemente? Antes de fazer o texto coletivo, todo mundo tem que fazer um texto individual. Então, isso acho um critério interessante. É a mesma coisa do projeto pedagógico. As escolas querem fazer projeto pedagógico coletivo, mas os professores não têm um individual. Então, o que é que acontece? Eles se reúnem, conversam, socializam a ignorância e chamam aquilo de projeto coletivo. Então, qual é o conserto? Dizia para ele. Primeiro, vamos fazer o individual. Se você reunir 30 professores e cada um tem o seu bem elaborado, você faz uma bela discussão. Tem 30 opiniões bem fundamentadas, 30 contribuições. Nós podemos fazer um belíssimo projeto pedagógico, que é o consenso de toda essa coisa. Não dá para fazer direto. Mas o nosso costume pedagógico é fazer direto. Então, eles acham que tudo que é discutido junto já é bom. Não é bem assim. Eu acho que, como eu digo sempre, no meio não está só a virtude, está também a mediocridade. Então, aquilo em que todo mundo acredita, de modo geral, é medíocre. Tem que também ter um lado da coisa mais profunda. E a coisa mais profunda não dá para fazer a 10 mãos.
A coisa mais profunda geralmente é feita com sangue, suor e lágrima de cada um. A pessoa tem que procurar, tem... E daí tem um lado também importante do individual. Acho que a gente tem que se haver consigo mesmo. Como é que eu estudo, como é que eu aprendo, como é que eu leio. Eu não posso ler pelo outro, não posso pesquisar pelo outro. Também tem o lado individual. O problema é que o lado individual, na nossa cultura eurocêntrica, é exagerado por causa do nosso mercado neoliberal, individualista, egoísta, darwiniano e tal, e tal. Então a gente acentua muito o lado individual. Então nós aqui temos muito a ligação do gênio, o gênio individual. Por exemplo, Mona Lisa não pode ser pintada a 10 pessoas, não sai Mona Lisa. Para ter uma Mona Lisa tem que ter um cara sozinho fazendo aquilo. Então nós fizemos um culto exagerado ao gênio individual. Né? E temos belíssimos exemplos, claro, os gênios ocidentais foram maravilhosos, muitos deles, por exemplo, os grandes músicos, Beethoven, Mozart, o que eles fizeram não dá para fazer em grupo, aquilo só dá para fazer no carisma individual de cada um, mas nós exageramos nisso aí, de tal maneira que ficamos só com este lado. Então as pessoas não criam uma autonomia que se une às outras autonomias, criam uma autonomia que combate as outras autonomias. Então é um efeito antipedagógico horrível que nós temos que arrumar. Então é muito importante trabalhar em equipe, quer dizer, a criança trabalhar com o outro, ter a sua colaboração, ajuntar a colaboração, discutir junto, saber ceder. Porque para fazer um consenso você tem que saber ceder. Na visão individualista você não cede. Mas na visão da equipe você tem que saber ceder, tem que estar junto no mesmo patamar. Então é claro que aquilo que sai como consenso nem sempre é muito brilhante, mas é aquilo em que as pessoas acreditam que é muito importante. E geralmente as grandes mudanças na sociedade vêm por esse consenso, mesmo que sejam medíocres, aquilo em que todo mundo acredita. Então eu acho que a gente tem que reconquistar isso. Como eu estava dizendo no início, a Web 2.0 trouxe aí um apoio muito grande, porque a Wiki guarda um lastro das colaborações. Então quem não colabora, não aparece. Então o professor, se ele fizer isso numa Wiki, ele tem como controlar, entre aspas, melhor a contribuição de cada um. Né? Mas isso é uma coisa também que pouca gente faz ainda, mas está disponível. Então hoje em dia, como a Wikipédia saiu de uma colaboração em grupo. Então lá não adianta ter alguém que não colabora. Ele não vai aparecer, ele não traz nada, entendeu? Mas no modo tradicional, o trabalho em grupo sempre teve esse escândalo aí, né? Uma pessoa que geralmente no grupo é assim, né? Uma pessoa mais líder, uma pessoa mais safa, até também porque acha que faz melhor sozinho, entendeu? Então, vocês vão passear aí e eu me viro. Depois todo mundo assina, né? Então tem esse problema. A habilidade central de pesquisa aparece na capacidade de elaboração própria ou de formulação pessoal, que determina mais que tudo um sujeito competente em termos formais. Argumentar, fundamentar, questionar com propriedade, propor e contrapor são iniciativas que supõem um sujeito capaz. Esta individualidade é insubstituível. Podemos destacar alguns passos importantes da pesquisa. A procura do material será um início instigador. Significa habituar o aluno a ter iniciativa, em termos de procurar livros, textos, fontes, dados, informações. Com isso, visa-se superar a regra comum de receber as coisas prontas, sobretudo apenas reproduzir materiais existentes. Outro passo importante da pesquisa é a motivação para que o aluno faça interpretações próprias, um começo em direção a uma elaboração também própria. Isso é estimulado e facilitado pelas tarefas que incentivam o aluno a escrever o que ele compreendeu. Quando um texto é apenas lido reprodutivamente ou copiado imitativamente, ainda não aparece o raciocínio, o questionamento, o saber pensar. Quando é interpretado, supõe já alguma forma de participação do sujeito. E o aparente fracasso das experiências com os alunos não deve desencorajar o professor a continuar com os exercícios de escrita. Trata-se de um processo que vai se consolidando com gratas surpresas para aqueles que investirem nele. Esta dinâmica avança ainda mais quando se trata de saber fazer e refazer um texto, passando-se de leitor a autor. Aparecendo a elaboração própria, torna-se visível o saber pensar e o aprender a aprender. E como passo fundamental da pesquisa, temos a reconstrução do conhecimento,
que implica processo complexo e sempre recorrente e que começa naturalmente pelo senso comum. Compreendemos o texto a partir do contexto. Isto significa respeitar e partir do que o aluno traz. Aceitar que todos temos uma identidade cultural e histórica e dominamos alguma linguagem. Este conhecimento não deve ser tomado como entulho. Ao contrário, constitui-se necessário ponto de partida e referência constante para elaborarmos o ambiente imprescindível da relação de sujeito. A seguir, lança-se mão do conhecimento disponível, transmitido no sistema cultural dominante. O conhecimento disponível está nos livros, bibliotecas, mídias diversas, videotecas, universidades, institutos de pesquisa, escolas, computadores, bancos de dados. Com os avanços da informática e da instrumentação eletrônica em geral, esse acervo está cada vez mais acessível. Nesse sentido, é fundamental que os alunos escrevam, redigam, coloquem no papel o que querem dizer e fazer, sobretudo, alcancem a capacidade de formular. O aluno, então, explicita sobre todo esse material o questionamento sistemático, cultivando sempre o mais vivo espírito crítico. Aprende a duvidar, a perguntar, a querer saber sempre mais e melhor. A partir daí, surge o desafio da elaboração própria, através da qual o sujeito que desperta começa a ganhar forma, expressão, contorno, perfil. Deixa-se para trás a condição de objeto. Fazem parte do processo de ensinar, copiar diretamente, fazer prova reprodutiva, decorada, reproduzir um texto, apenas fichar, realizar só o que é estritamente mandado, reduzir educação à disciplina. Fazem parte do processo de aprender, contraler, relaborando a argumentação, refazer com linguagem própria, interpretando com autonomia, reescrever criticamente, elaborar texto próprio, experiência própria, formular propostas e contrapropostas. Bem, acho que uma estratégia importante é o professor saber desenhar temas que interessem aos alunos. Então isso também muda muito o pano de fundo do currículo. Então você não segue aquela parafernália encaixotada, tal da grade curricular ipsis literis. Você escolhe daquilo algumas coisas e a compensação vai ser fazer bem. Que nós chamamos de currículo intensivo, quer dizer, não pegar um monte de coisa, uma prateleira de supermercado cheia de quinquilharia, mas que continua a quinquilharia, não. Pega menos, mas esse menos fazer de cabo a rabo. Então aí tem muitas ideias hoje teóricas importantes, por exemplo, a teoria da aprendizagem que se inspira na problematização. Professor que sabe elaborar bons problemas, sobretudo problemas bem situados na vida da criança, pode ficar interessante, né? Vou dar um exemplo que eu fazia muito quando dava introdução à sociologia. Tem um capítulo na introdução à sociologia que se chama socialização. Quer dizer, essa força que a sociedade faz para a gente seguir as regras da sociedade. Que se você empurrar um pouco, fica com a sociedade quer que a gente se torne medíocre. Né? No fundo, a socialização é um processo de tornar as pessoas medíocres. O bom menino, né? O bom aluno, tal, aquele que só segue as regras, não faz nada além disso. Então, um tema que eu dava para eles trabalharem, geralmente, dizia, sou medíocre. Mas, professor, como é que eu faço isso? Vão procurar, vocês podem ler introduções à sociologia, você pode ler autores que trabalharam socialização,
Só que vocês vão fazer um texto de vocês. Agora, na verdade, a primeira coisa interessante é que o tema instigava, porque fica surpreendente. Sou medíocre, por exemplo, sou medíocre, levava um susto, para depois mostrar que, realmente, professor, de fato, o senhor tinha razão. A sociedade faz uma força danada, pode fazer todo dia a mesma coisa. A rotina, ser igual com todo mundo, a gente não tem chance de ser diferente e tal, né? Aí vem a tua razão de ser. Aqui eu consigo ser diferente. Eu estou fazendo uma introdução à sociologia diferente, porque eu estou fazendo o meu texto, estou fazendo a minha proposta, estou fazendo as outras coisas. Então, um tema que eu dava sempre. Então, isso já dá um outro ânimo, entendeu? Dá vontade de buscar alguma coisa, conversar com as pessoas, levar para casa. Eu me lembro de aluno que chegava, contei isso em casa para meus pais ficaram assim, atônitos. E também disse para eles que eles queriam que eu fosse medíocre. Quer dizer, isso pegou a ideia, pegou e mobilizou muito as pessoas. Então, primeiro, um belo problema. Depois, então, vamos ver como é que a gente acha apoios. Então, você pode pegar livros, você pode hoje buscar na internet, você pode buscar na biblioteca, você pode conversar com seus colegas, você pode ir para outros professores, entendeu? Buscando apoios de como você elabora a ideia. Mas a ideia é elaborar a ideia. Não somente pegar na internet um pedaço e colar. Reconstruir as coisas, refazer a coisa, fazer um texto seu. Não é? Não precisa ser empírico, porque também existe uma força muito grande no Brasil de que tudo tem que ser empírico para ser pesquisa. Não, pesquisa empírica é um tipo de pesquisa. Acho que já a pessoa que investiga, por exemplo, como é que Sócrates entendia a maiêutica, não está fazendo nada empírico e não deixa de ser pesquisa. Pode ser uma belíssima pesquisa, inclusive, né? Mas pode ganhar muito se for empírica. Então, nem sempre também o professor sabe lidar com a questão empírica. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa na minha comunidade sobre questão ambiental. E aí pode ser muito amadorismo, pode ser uma coisa apressada também. Muita gente diz assim, não, eu estou trazendo revista velha na sala de aula, porque ele acha que a revista velha tem um charme especial. Não tem. Pode ser mero lixo, entendeu, né? Agora, você pode fazer de revista velha uma coisa bonita, mas por que também não pega uma revista nova? Então, ficam esses modismos, esses estereótipos e tal. O importante é saber procurar. É saber também colocar um método na procura, é saber observar, saber investigar. Né? Por exemplo, saber observar é muito importante. Eu posso passar, por exemplo, um dia inteiro vendo uma escola e tirar enormes conclusões se eu sei ver. As pessoas normalmente não sabem ver, olham, mas não veem. Então, saber ver, olhar como as coisas acontecem, por exemplo, com aquela provocação, sou medíocre, as pessoas começaram a ver o movimento da sociedade com outros olhos. Onde é que eu vejo essa mediocridade? Em todo lugar. Olhe como as pessoas são rotineiras. Olha como você todo dia levanta a mesma hora, veste a mesma roupa, come do mesmo jeito, fala as mesmas coisas. Nós somos medíocres, profundamente medíocres. Não podia ser diferente? Então tem mil coisas, mil maneiras de estudar isso. Por exemplo, esse aluno pode estudar isso vendo. Olhando a vida dele, olhando a vida dos pais, olhando a vida de colegas e fazendo até então um gráfico. Como é que todo dia é um dia atrás do outro. A rotina que consome a gente e tal. Ou então a conversa sobre como a rotina atrapalha a vida da gente, tem que sair de vez em quando. Ou o casamento que acaba pela rotina e tal, pela mediocridade e assim por diante. Quer dizer, de um bom problema surge então as oportunidades de você cercar o problema e buscar atividades que alimentem esse problema. Então muda evidentemente a sala de aula. Isso você pode fazer melhor fora, você não vai na sala de aula. Então eu nunca fiz isso dentro da sala de aula, fazia fora. Mas na escola básica é bom fazer muitas vezes as coisas dentro da sala de aula, porque as turmas também são grandes, você não pode levar para fora a qualquer momento. Mas você pode construir um problema que ele possa ver aí. Também tem que ver se há apoio, porque você pode dar um problema que não tem apoio. Não tem livro aí, ele teria que ir para um lugar muito especial para encontrar apoio, então não tem sentido. Mas, numa experiência que eu fiz em Curitiba, na escola Bagose, uma escola confessional, fizemos um semestre lá assim, com crianças, botamos em torno de mesa, tem até um livrinho publicado sobre isso, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, era uma menina que botou os pais em polvorosa porque queria fazer uma conclusão bonita do texto dela. E andou Curitiba toda. Atrás de biblioteca, de Faróis do Saber, que lá tem uns 20 e tantos Faróis do Saber, que é uma cidade interessante nesse sentido. Mas o que é que os pais me disseram que estavam assim, encantados? A criança pesquisando. No nível dela, sem muito método, mas ela queria uma conclusão interessante. Porque ela já sabia distinguir entre uma conclusão boba e uma conclusão inteligente. Já era um resultado pedagógico extraordinário que a aula nunca dá. Na
Na medida que você vai conseguindo que o aluno leia bem, que o aluno discuta bem, que o aluno questione e, sobretudo, se auto-questione, vai entrando também um fluxo pedagógico fundamental dentro desse ambiente. E o professor se sente, então, muito mais como formador. O professor está aí para formar o aluno, que é, então, um gesto que, no fundo, vem dele como instigação, como motivação, mas a realização vem do aluno. O aluno é que tem que saber fazer esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, o professor ele não perdeu nada. O professor saiu extremamente valorizado na posição maiêutica. E aí, então, o chão da pesquisa é um chão mais fácil de andar, porque nós temos muita coisa em cima de pesquisa. É uma das maiores tradições da universidade nórdica, não da universidade ibero-americana. Pesquisa, como produzir conhecimento. É um patrimônio imenso da humanidade, como lidar com o conhecimento. Então ele tem que inserir o aluno aí, porque é isto que dá chance ao aluno, é isso que dá oportunidade ao aluno, saber mexer com o conhecimento. Quer dizer, na sociedade do conhecimento, qual é o trunfo? É saber construir conhecimento, não é copiar, não é reproduzir.